Olá, irmãos, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos do bom combate. Nosso texto está em 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 19, né? Que diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós tínhamos falado em outra mensagem que Paulo deixou Timóteo na igreja de Éfeso para combater o bom combate da fé, né? Aquela igreja ela estava cercada de falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinos, e aqueles irmãos que ali congregavam eram crentes ainda novos convertidos, outros de mais tempo na fé, mas eram imaturos. E Timóteo, como já falamos em outra mensagem, era um jovem dedicado, conhecedor da palavra, tinha um sólido conhecimento das doutrinas cristãs e também do judaísmo. Então ele sabia muito bem como direcionar aquela igreja na palavra de Deus, ensinando os irmãos o que era a doutrina cristã e o que eram os falsos fundamentos que os judaizantes tentavam implantar dentro da igreja. Então Timóteo tinha uma missão muito clara. Ele tinha que combater o bom combate da fé, ensinando àqueles irmãos os fundamentos da fé cristã, né, da vida cristã. Então hoje nós vamos falar sobre esses fundamentos do bom combate. Nós podemos encontrar no versículo de número 4, onde ele diz assim: nem se ocupe com fábulas ou genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação vista ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então nós podemos juntar o que Paulo vai dizer a Timóteo no versículo de número 19 que nós lemos e no versículo de número 5. Ele fala sobre a fé sem hipocrisia. Ele fala sobre o amor que procede de coração puro e a boa consciência. Então, esses três são os fundamentos do bom combate, para nós combatermos no mundo, né, as coisas erradas, para nós combatermos o pecado, combatermos o mal que afeta as nossas vidas e das outras pessoas, para nós combatermos as falsas doutrinas, para nós vivermos uma vida que agrade a Deus. Nós precisamos manter em nós esses três fundamentos. Quando nós assim procedemos, nós estamos vivendo de acordo com o bom combate, estamos vivendo uma vida cristã que agrada a Deus. Primeiro, ele vai dizer aqui que é o amor que procede de um coração puro, né? O salmista pergunta: quem, Senhor, subirá ao teu santo templo? E ele vai responder, dizer que aqueles que mantém um coração puro, um coração reto, um coração sem malícia, um coração sem hipocrisia, um coração sem maldades para com o seu próximo, porque a Bíblia diz que o mundo, as pessoas muitas vezes falam de palavras bonitas, mas elas muitas vezes dentro do seu coração está o desejo de destruir o seu próximo. Então aquele que ama, aquele que vive o amor de Cristo, vive a essência de Deus. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Um coração sincero, a pureza da sinceridade de obedecer a Deus. Segundo fundamento, ele vai dizer que, além de um coração puro, deve haver o que? Consciência boa, que eu entendo que essa consciência boa é a consciência leal, é a consciência sincera, né? É a lealdade dos pensamentos, é a lealdade das decisões, é a lealdade dos acordos, é a lealdade do que se convive, se planeja, né? Dos relacionamentos, dos acordos que se fazem entre as pessoas, da convivência, aquela consciência que não acusa, né? Aquela consciência que deixa em cada atitude
a certeza do dever cumprido e que foi cumprido da forma como deveria ser. A Bíblia diz que se nós estamos na comunhão, o Espírito testifica conosco que somos de Deus. O nosso coração não nos acusa, a nossa consciência não nos acusa. Então, aquela consciência tranquila de estar em paz com Deus, de estar em paz com o próximo. Muitas vezes você até faz algo e aquele algo não deu certo, né? Porque existe uma luta, existe uma dificuldade, existem muitos obstáculos, mas você sabe que no que dependeu de você, você fez tudo para dar certo, você fez o que deveria fazer, né? E as coisas para poderem dar certo também só acontece quando a gente faz de boa consciência, cumprindo como deve fazer. Em terceiro lugar, ele vai dizer aqui que se deve viver a fé sem hipocrisia. O que é isso? Uma fé sem fingimento, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, né? Uma fé que não busca os seus próprios interesses pessoais no cristianismo, no evangelho, mas uma fé que é sacrificial, uma fé que está a serviço do reino de Deus, que está a serviço do próximo, uma fé que procura não o engrandecimento próprio, mas o engrandecimento de Deus, que busca a glória do Senhor, uma fé que não explora a fé das pessoas, mas uma fé que leva as pessoas a adorarem a Deus, a servirem a Deus e a serem transformadas pela palavra de Deus. Então, esses são os fundamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e que Timóteo deveria ter esse cuidado, né, de viver de acordo com esses fundamentos e também passar isso para a igreja. Quando o crente vive assim e ele leva essa mensagem, ele cumpre o propósito de Deus na vida dele. Paulo disse no capítulo de número 4, versículo 6, ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, Paulo vai reforçar aqui que se Timóteo expusesse essas palavras, ele ensinasse dessa forma para os irmãos, ele estava cumprindo o seu ministério. Ele estava combatendo o bom combate de forma agradável a Deus. Que nós possamos guardar para as nossas vidas esta lição, meus irmãos, que nós aprendemos do apóstolo Paulo aqui, que foram os ensinamentos para o jovem Timóteo e que são ensinamentos para a igreja de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que cumpramos esta palavra para sermos bons ministros de Cristo Jesus, também como foi Timóteo, em nome de Jesus.